Tema de hoje, Davi e Golias. Davi e Golias é uma daquelas histórias que existe para nos dar esperança. É uma história que fala o seguinte, a moral dela: o fim pode nos surpreender. Aquele momento que você fala, não dá mais, e Deus falou, você não viu o final da história. Há alguns escritores que gostam muito da sua maneira de escrever, aqueles que nos surpreendem. Aqueles, principalmente em romances policiais, aqueles em que o tempo todo você pensa que é bandido e não é bandido, e o mocinho não é mocinho. Sabe quando ele te engana? Te conta uma história de uma maneira diferente, não é previsível o seu final. Eu gosto disso. Eu gosto. Eu acho que é por isso que eu não me dou bem com filmes de heróis, porque o herói ele sempre ganha. É igual o Homem-Aranha e Ultraman, lembra? Só apanha, mas no final dá um raio e resolve o Ultraman. Não é? Eu já gosto de coisas que me instigam, que me mostram um outro lado, que me mostram uma possibilidade, e essa é uma dessas histórias que mostra que o fim pode ser diferente. É uma história que existe para que a gente se rebele contra tudo aquilo que é dito para nós. Não tem mais jeito. Por que não tem mais jeito? Quem foi que disse? Quem é que deu essa última palavra que não tem mais jeito? É uma história em que o pequeno ganha do grande. Uma história em que a inocência vence a violência. Uma história em que o menino vence o soldado. Linda. Referindo-se a Davi em Atos 13, 22, o escritor no Novo Testamento, narrando um discurso, diz assim, que depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou, encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará tudo o que for da minha vontade. Davi ele é um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. O que é um homem, uma mulher segundo o coração de Deus? É alguém que faz a vontade de Deus. Alguém que segue as instruções de Deus. E como é que Deus fala conosco? Você sabe. Guarde essa expressão saber. Você sabe. O que eu quero dizer é que você não ouve, você sabe, porque ela não é física, é na alma, você sabe. Deus fala com você através de um saber interior. Você fala, como assim é a voz de Deus? Você sabe, desde cedo você sabe. Tanto que algumas vezes é que você só nota quando você faz errado. Porque quando você toma uma decisão e ela é errada, depois você reflete e fala, no fundo, eu sabia que não era para fazer. O que era esse no fundo, eu sabia? Essa impressão interior. Acontece que nós somos muitas vezes mais guiados pela circunstância do que pela fé. Por isso que Paulo apóstolo diz, eu não ando pelo que vejo, eu não ando pelo que sinto, eu ando pelo que eu creio. Eu ando por aquilo que minha pessoa interior está percebendo. Porque muitas vezes tudo que está ao nosso redor está dizendo o contrário. Mas lá dentro há uma convicção. Isso é fé. A Bíblia diz, a fé é a convicção de coisas que você não vê. Fatos que você não está vendo, mas você espera. Você está acreditando naquilo mesmo que você não esteja vendo. Isso é fé. Isso é fé, isso é convicção. Há um texto da Bíblia Sagrada, que é o texto básico para nós, mas eu não vou lê-lo, vou pedir que você leia na sua casa. O texto é bem longo, 1 Samuel 17, do versículo 1 ao 58. Talvez seria aqui uns 10 minutos de leitura, então, poupando esse tempo, você leia na sua casa. No entanto, eu quero narrá-lo para você, porque aí já vou interpretando aqui o texto para você. Ele conta a seguinte história. Os filisteus, povo inimigo de Israel, disputando territórios com Israel, foi a causa de Israel pedir um rei. Entenda-se um rei, eles queriam um guerreiro, alguém que formasse um exército, batalhasse, protegesse
as famílias e as plantações. E então esse guerreiro, esse rei guerreiro, Saul, armou o exército e foi para o campo de batalha, pois os filisteus começaram a invadir áreas de Israel. E a cena é uma cena quase igual desses filmes épicos que você conhece. Imagina um exército perfilado lá no alto de um morro, um vale no meio, e no alto do outro morro outro exército, um contra o outro. Então nós temos ali os filisteus e nós temos aqui os israelitas. Acontece que os filisteus vieram com uma proposta diferente. Um dos seus soldados, narrado como um grande gigante, um homem que a gente não sabe se com um certo exagero de escritor ou não, mas de 3 metros de altura, o cara vem, bom, para um pirralho que nem eu, qualquer cara tem 3 metros, entendeu? Mas aquele homem todo armado, um homem que dava medo só de vê-lo, como se não bastasse o seu tamanho, a sua armadura, ela era diferente de qualquer outra, toda de bronze, porque o homem, sendo forte, aguentava aquilo tudo. Sem contar que a própria armadura dele, ela tinha como algo assim que espetasse as pessoas, você não consegue chegar perto do cara. Ele tinha lança, por exemplo, com um peso de bronze na ponta dessa lança, uma lança pesadíssima, mas um homem forte como aquele, poderia arremessar essa lança com muita força, e ela ganharia mais força ainda por causa do seu peso. Se batesse num escudo qualquer, perfuraria escudo, armadura, qualquer coisa, e entraria nas pessoas. Veja, não imagine armaduras de soldado romano. Você está falando de israelita, de gente sem armadura. No máximo que se tinha era bronze para espada, porque Israel não dominava ainda a cultura do ferro. O que faria, não suportaria um impacto daquele. Então, só isso já daria medo. A sua espada, ela tinha, imagina uma espada, mas que numa parte dela ela tem uma volta também que se corta. De modo que mesmo que ele erre, mas se ele puxar a espada, ele pega a pessoa da mesma maneira. E uma espada enorme, pesada. Um homem que qualquer um teria medo. E ele vai ali e grita para os israelitas: para que guerrear os 2 exércitos? Traga um homem corajoso daí para lutar comigo. Quem vencer, ganhou a batalha, assim não precisa matar todo mundo. Quem vencer, venceu. Está aqui. E então essa é a cena que começa a ser criada lá no campo de batalha. Lá no campo de batalha tinha 3 irmãos de Davi. Esses 3 irmãos, não me lembro o nome de todos, eu sei que um é Eliabe, o outro é o Samu, não lembro mais também. Não, é um outro nome, Samé, uma coisa assim. E esse, não é o Samuel não, Samuel é o profeta. E esses irmãos de Davi estavam lá no campo de batalha. O pai de Davi chega para ele e fala: Davi, vai lá levar suprimentos para o exército. Eu acho que ele era mineiro, que falou: leva um queijinho, leva não sei o que lá, né? Leva lá para o exército, procura lá os chefes, dá para eles, leva lá o lanche para os seus irmãos e me traz notícias dos meus filhos. Quero saber como eles estão. Já fazia em torno de 30 a 40 dias que ele já estava no campo de batalha e o pai não tinha notícia alguma de seus filhos. O Davi vai. Agora, quem era esse Davi? Você já estudou comigo aqui no domingo passado que o profeta Samuel tinha ido na casa desse Jessé. E Deus falou com Samuel que tinha rejeitado Saul como rei, que escolheria um outro rei, e seria lá de Belém, seria da família de Jessé, um dos filhos de Jessé. Samuel vai lá na casa do Jessé, o Samuel manda todos os filhos passarem por ele,
e nenhum deles, 7 deles, ele tinha 8, 7 deles passaram, e nenhum deles foi escolhido, até que o Samuel pergunta, não tem mais ninguém? Ele falou, tem o Davizinho, mas ele está trabalhando. Aí uma boa pergunta que a gente faz é o seguinte, se era hora de trabalho, o que aqueles 7 homens estavam fazendo dentro de casa? Né? Isso você já nota que Deus escolhe gente que está trabalhando. Entenda a minha expressão, eu costumo dizer o seguinte, Deus não abençoa a preguiça. Mas entenda a minha outra expressão, eu sei que ela vai ficar pesada, mas Deus também não abençoa vagabundo. Cara, você quer emprego, sai para procurar. Você não está trabalhando bem, e algumas pessoas, eu sei, foram mandadas embora por causa de crise. Outros foram porque o seu patrão falou, graças a Deus pela crise, eu tenho um motivo de mandar o indivíduo embora. Que já está querendo, ó. Porque as pessoas que não trabalham, que não se dedicam, elas não tem por que Deus usar uma pessoa dessa. Deus quer usar alguém para governar uma nação, pegou alguém que trabalha, que era o caso de Davi. E interessante que Samuel vem, unge Davi, abençoa Davi, e o texto fala em seguida, o que Davi fez? Voltou a cuidar das ovelhas. Imagina a cena, Samuel ungiu Davi, todo mundo, o profeta, o profetão, Samuel abençoou o cara, o Davi, amém. Posso voltar lá trabalhar? As ovelhinhas estão sozinhas. O cara era pastor. Ele cuidava era da ovelha. E um detalhe, ele não cuidava de qualquer jeito, não. Mais adiante você vai ver que ele chegou ao ponto de arriscar a vida dele por causa das ovelhas. Uma das coisas que o pastor mais tem que lidar com ovelha é a questão de lobo. Eu não tenho não consegui achar nas minhas leituras a presença de lobos naquela região. Nunca vi isso. Mas Davi chega a dizer uma vez que ele matou um leão. Eu acho interessante isso, porque um leão é mais forte do que um homem. E o leão pegou, olhou aquela ovelhinha e falou, opa, meu jantar está aí. Davi falou, aqui não, eu vou te pegar, eu estouro você. E acabou com o leão. Mais adiante ele fala de um urso. Agora, ninguém viu isso que Davi fez. Fez porque ele entendeu que era a função dele fazer. Agora, quando ele vai para o campo de batalha, ele é ungido, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apossou de Davi, ou seja, Davi era um homem que estava cheio do Espírito Santo. Ele chega lá no campo de batalha e vê aquela multidão toda, e aí? Fala aí, brother, beleza? É nós, tá, o irmão dele. O pai está preocupado com você, como é que estão as coisas aqui? Ele falou, tá ruim. Mas não teve guerra ainda, né? Tem um camarada grandão aí que vem de vez em quando. E aí diz o texto que quando Davi chegou, porque ele chegou bem de madrugada, chegou no horário de perfilar o exército, a hora que perfilou o exército, chegou o momento que todo dia aquele indivíduo grandalhão ia e provocava Israel. Tem algum homem aí? E os camaradas tremiam de medo diante desse gigante. Tem algum homem aí? E o Davizinho, tem? Eu imagino o Davi naquele momento que ele falou, e alguém, cala a boca, fica quietinho, aqui não fala nada. Nem precisa estar aqui. O irmão dele começa a dar bronca nele. Aí ele ouve uma conversa. E a conversa era que o soldado falou, então, você viu o que o rei está vendo, esperando que algum homem vai... Como ninguém está se voluntariando, sabe o que o rei prometeu? O rei prometeu o seguinte, que o homem que for guerrear e vencer, vai ficar muito rico, o rei vai enchê-lo de riqueza, vai casar com a filha do rei, uma de suas filhas, e tem mais, a família toda dele vai ser isenta de impostos. Se fosse aqui no Brasil, nessa terceiro momento, o cara fala, eu! Né? Esse era o momento mais importante. E então, o Davizinho falou, o quê? É isso mesmo? O irmão dele começou a dar bronca nele. Que isso, rapaz? Você veio aqui para zoar com a gente, é isso que você veio, você está aqui olhando o quê? Só porque a gente está com medo, você quer zoar com a gente, coisa desse tipo? O Davi não deu a mínima para o irmão dele. Entenda bem, gente, na hora do desespero, as pessoas falam que não deve.
Você pegou alguém, às vezes até você, marido, mulher, em casa. Às vezes tem gente que briga no carro. Por quê? Às vezes dirigindo, passou um medo, alguma coisa, brecou muito em cima, distraiu, começam os dois a brigar no carro, e um xinga o outro, fala, mas ele me irrita. Cara, dá um desconto. Na hora que a pessoa está apavorada, algumas pessoas não têm controle, estão fora de si. Essa não é aquela pessoa. Dá esse desconto, dá esse desconto para o irmão dele. Não, meu irmão é um cara legal, ele tá com medo. Ele está com medo do gigante. Mas o Davizinho insistiu e quis falar com o rei, até que então chega um anúncio lá para o rei. Tem um homem que se voluntariou. Eu imagino Saul nesse momento. Muito bem, foi lá para a tenda dele, talvez tenha sentado lá num lugar especial para receber as pessoas. Mande entrar este guerreiro, valente, este nosso gigante, para enfrentar o gigante. A hora que ele olha, entra o Davizinho. Você? Ele falou, o camarada lá está zoando com a cara da gente. Isso não pode não. Deus vai me usar. Ele falou, mas ele é guerreiro, você é um menino. Mas eu já matei um leão. Matei um leão, matei um urso. Matei o urso, acabei com a vida daquele urso, porque quis pegar uma ovelhinha minha. E eu não deixei. O que você é? Sou pastor de ovelha. Pensei que fosse pescador, porque dessas histórias todas que você está contando, né? Mas o Davizinho contou ali para ele. Por alguma razão, 40 dias não tinha um voluntário. Acho que Saul falou, vai. Eu imagino, nesse momento, a situação de Davi. Ninguém acreditava nele. Ninguém. Não tinha uma pessoa que acreditasse em Davi. Os irmãos dele não acreditavam nele. O próprio povo de Israel, quando viram Davi passando, falou. E era um bom menino, né? Era um bom menino. Bonitinho, olha lá. Porque disse que ele tem cabelo ruivo, né? Na verdade, isso é uma questão de tradução. Um outro estudo da mesma palavra usa a expressão cabelos cacheados, né? Esse eu prefiro. Eu acho que é mais esse aí, né? Mas baixinho, pastor de ovelha, não era guerreiro. Imagina o pessoal dos filisteus. A hora que viram, começaram a rir. Esse é o melhor dos caras. Olha só. Vão acabar com ele. Vão matar o indivíduo. Quando Davi vai se enfrentar com o filisteu, tem um momento em que Davi vence a batalha. Tem alguns momentos que indicam já que ele venceu a batalha. Uma delas é que quando Davi se posta para a batalha, Davi não usou escudo, não usou lança, não usou espada, não usou nada disso. Ele se posta para a batalha fazendo aquilo que ele sabia fazer. Ele tinha uma funda, e é esse o desenho. Se você colocar o título da mensagem aqui para mim, por gentileza, vai aparecer. Uma funda com 5 pedras que ele pegou no riacho, escolheu ali e preparou para fazer aquilo que ele sabia fazer. O que ele sabia fazer é atirar pedra. Isso que ele sabia fazer, fazia muito bem. Porque cuidar de ovelha um dia inteiro, o que você vai fazer? Bé, né? Fica meio monótono, né? Então o que ele devia fazer? Pôr alguma coisinha assim, pôr um abacate, alguma com abacaxi, ficar atirando, né? E treinou. Imagina, acertava, eu estou falando frutas que não tem lá, mas vamos colocar as nossas, né? Então botou lá um abacaxi, ficar de longe atirando, acertou. Quando ele pega e olha o gigante, já vai logo na cabeça do indivíduo assim, olhando, nossa, se nessa distância acertava um abacate, imagina uma cabeça dessa. Ser gigante para ele era vantagem. Era vantagem. E então esse gigante se sente ofendido de que não vem um guerreiro lutar com ele. Vem um cara que é pastor de ovelha, com o quê? Com uma funda, um estilingue, né? Não é bem um estilingue, mas para a gente que conhece dessa maneira, uma funda e um cajado. Cajado é coisa de pastor, de ovelha. Cajado é para afugentar bicho. Cajado também é o lugar onde se registra suas histórias, como nós já estudamos aqui em estudos passados.
Davi leva o cajado dele, e o cajado que é? Um pedaço de pau. O cara se irrita e falou, como é que você manda para mim um cara, moleque, com um pedaço de pau, eu lá sou um cachorro para vir com um pedaço de pau para me tocar? E aí ele perde a batalha, sabe por quê? Porque o texto diz que nesse momento Golias amaldiçoou Davi por todos os seus deuses. Nessa hora que ele amaldiçoou, Davi falou, agora tu perdeu. Agora você perdeu, grandão. Porque está escrito lá, porque Davi é descendente de Abraão, e Deus disse, eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Davi falou, perdeu, playboy. Aqui agora você perdeu. Você pode vir contra mim com espada ou com lança, mas disse Davi, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Mas Deus é sempre a maioria. E foi isso que Davi fez. A hora que se posicionaram para a batalha, o grandalhão já começou, e vamos lá, campeão de MMA lá dos filisteus, falou, eu pego o indivíduo. Davi só rodou aqui, jogou na testa, no lugar, único lugar do capacete do cara, que dava para acertar, é aqui no meio dos olhos. Acertou no meio, minha avó falaria no meio da fuça, indivíduo. Não vou falar no meio da fuça, então, no meio dos olhos do indivíduo. E o cara tonteia e cai. Eu imagino nesse momento a galera dos filisteus. Não acredito. Diz o texto que aí eles é que se apavoraram e correram. Enfim, é a história do menino que vence o soldado, do pequeno que vence o grande. Essa história, e tudo que está nessa história, tem uma questão por detrás. Tudo isso acontece baseado em algo. É para contar a história de um homem que tem uma relação íntima com o seu Deus. Tudo tem a ver com isso. O que fez Davi vencer o gigante não é que ele sabia tirar bem a funda. O que fez Davi vencer o gigante é que ele estava com o Senhor ao seu lado. O que fez Davi vencer o gigante não é que ele era bom, não é que ele era um grande soldado, um grande guerreiro, não é que ele era forte, não era nada disso. O que fez Davi vencer aquele gigante, mesmo sendo menor, mesmo sendo inferior, mesmo estando em desvantagens, o que o fez vencer é porque mais Deus é sempre a maioria, e essa é a palavra de esperança que Deus quer nos dar nessa manhã, meu irmão, minha irmã. Se você está passando qualquer problema, pode ser um gigante esse problema na tua vida, pode ser uma situação que você fala, essa não tem mais jeito. Eu te digo uma coisa, se há um testemunho no seu coração, se tem paz no teu coração, se você percebe que Deus está te dirigindo, irmão, pega a pedra no rio, a sua fundo, o seu estilingue, senta na fuça desse gigante e vai vencer, meu irmão. Essa é a palavra que Deus nos dá nessa manhã. Vai vencer, vai para o campo de batalha. 3 coisas que eu quero lhe dizer. A primeira delas, uma pessoa que derrota gigantes é alguém que olha para a vida acreditando em possibilidades. Uma pessoa que derrota gigantes é alguém que olha para a vida acreditando em possibilidades. Lembre-se que nós estamos falando de algo que é fruto de um homem que tem uma relação profunda com Deus. Eu não estou falando de positivismo. Eu não estou falando de você chegar no seu espelho de manhã e falar, hei de vencer, hei de vencer, hei de... Não, isso não resolve. Eu estou falando de alguém que anda com Deus. E desse relacionamento com Deus é que vem esta sua nova maneira de vida. Quem derrota gigante, meu querido, tem que começar o seu dia já disposto. Para isso é necessário você desenvolver algumas certas disciplinas. Tem uma coisa que uma pessoa que se tornou bem-sucedida tem, e uma pessoa que vive derrotado na vida não tem. Existem algumas coisas, mas uma delas eu quero te destacar. Quem é bem-sucedido tem. Quem vive derrotado não tem. Isso chama-se disciplina pessoal.
Pode notar que qualquer pessoa bem-sucedida, ela é muito disciplinada. Ela faz as coisas de modo disciplinado, ela faz com garra, ela muitas vezes respeita horários, muitas vezes... Aliás, se tem uma coisa para você começar a treinar, é treinar a chegar na hora. Faz isso. Começa, uma simples disciplina, começa disciplinando o horário. Tem gente que só chega atrasado, você já percebeu isso? Só chega atrasado. Indivíduo mora aqui em Osasco, mora aqui em Quitaúna, chega aqui às 10h15 da manhã. Foi o metrô? Que atrasou? Como assim? Isso é mania de brasileiro. Eu escutei uma história de um brasileiro lá na Alemanha, um rapaz desses estudos de brasileiros, um jovem, né, que estava estudando no exterior, foi estudar na Alemanha, e ele se atrasou, foi para a aula atrasado. Chegou na aula atrasado, o professor parou e falou, qual a razão do seu atraso? Ele foi falar que foi o metrô na Alemanha, riram dele. Os professores falaram, aqui metrô não atrasa. Então não foi ele. Aprenda a se disciplinar. Davi tinha uma disciplina, todas as manhãs ele buscava o Senhor. Todas as manhãs ele orava diante de Deus, todas as manhãs. Salmo capítulo 5, Salmo de número 5, versículo 3. Diz assim, de manhã te apresento a minha oração. Isso é Davi falando. De manhã te apresento a minha oração. Mas ele não para, ele diz, e aguardo com expectativa. Eu oro e acredito que Deus vai responder. A Bíblia na linguagem de hoje fala, eu faço a minha oração e espero a resposta. O início do dia é muito importante para você que quer experimentar coisas boas no seu dia. Cuide da maneira como você acorda, cuide da maneira como você dirige o seu dia. Se prepare para o seu dia. Até porque você nunca sabe quando é que você vai encontrar um gigante na tua frente. Davi não sabia desse gigante. Davi se levantou, fez suas orações, aguardou com expectativa e foi cuidar das ovelhinhas. Foi isso que ele fez. O pai dele chamou e falou, olha, amanhã cedo você vai levantar nesse mesmo horário, mas vai levar um lanchinho para os seus irmãos. Tá bom? Tá bom. Tem que ir cedinho, porque você vai voltar ainda para cuidar das ovelhas. Davi estava esperando isso. Ele falou, mais uma coisa para o meu dia. Eu tenho que ir mais cedo ainda, tanto que o texto fala que ele madrugou. Ele foi lá, madrugou para levar lá onde os irmãos estavam, lá no campo de batalha, porque ainda tinha que voltar. Chega lá, acontece tudo isso. Ele não sabia, ele não foi lá para derrotar o Golias. Ele nem sabia que o Golias existia. Então, chegando lá foi essa surpresa. Foi a chance de Davi entrar na casa do rei. Foi a chance da vida desse Davi. Uma perguntinha, quem aqui é solteiro? Solteiro. Levanta, se é solteiro, levanta a mão. Que medo. Quer ver? Diferente. Solteiro, desimpedido e tudo mais, livre, leve, solto. Vamos lá. Isso. Você tem que levantar a mão bem claro, olhar para o lado. Tá legal. É assim que faz. Beleza. Ó, você que estava querendo conferir, já conferiu. Legal? Você que é solteiro, cá entre nós. Se tem uma coisa que é inadmissível, no casado também, mas eu estou falando do solteiro, inadmissível para um solteiro, é sair na rua de pijama, com remela nos olhos, com cabelo desgrenhado. Ah, mas eu vou na padaria. Você não sabe quando é que você vai ter uma oportunidade na tua vida. A pessoa no balcão da padaria aparece aquela pessoa. Pior é quando é um ex-amigo de escola, né? Ainda olha assim, você olha, a pessoa está linda, né? Você fala, nossa! A pessoa olha para você e você está horroroso. Ela fala, nossa! É a mesma expressão. Você nunca sabe quando são as oportunidades da sua vida. Você tem que estar preparado para a sua carreira profissional. Eu cheguei uma vez num evento para profissionais, e estava falando de negócios,
E uma das coisas que eu perguntei para eles foi simples. Eu falei, uma perguntinha, você tem um cartão seu aí no seu bolso? Alguns não tinham. Eu falei, como é que você sai, sendo um homem de negócio, que lida com oportunidades, vem para uma reunião que é de negócios, que você pode produzir, pode encontrar um parceiro ali, e está despreparado sem um cartão? Você está despreparado. Você está perdendo chance. Você precisa de alguma forma se preparar para a sua vida. Levante para os seus dias esperando oportunidades. Saia em busca dela. Meu irmão, não espere cair no seu colo. Saia em busca das oportunidades, saia com expectativa. O que Davi falou? Eu oro e eu fico com expectativa. É assim que tem que ser o nosso dia, se a gente quer ver coisa nova na nossa vida. Segundo, uma pessoa que derrota gigantes é alguém que não tem a sua condicionada. Uma pessoa que derrota gigantes é alguém que não tem a sua mente condicionada. Os soldados lá estão amedrontados. O Davi, com seu jeitinho simples, acreditava em coisas que pareciam impossíveis. Qual a diferença? Eles olhavam o gigante, mas Davi olhava para Deus. Essa é a diferença. Quanto mais se olha para um gigante, mais medo dá. Quanto mais se olha para o problema, maior fica. Olha para Deus. Por que para Davi aquilo não era impossível? Porque ele não sabia. É isso. Porque ele não sabia. Eu ouvi uma história uma vez de alguém dizendo o seguinte, que eles estavam num lugar e tinha assim quase que um precipício, né? E um buraco, assim, um lugar enorme assim. E um cara pegou, olhou, saiu correndo, pulou, foi lá do outro lado. E alguém chegou assim para ele e falou, como é que você conseguiu isso? Ele falou, eu vim correndo e pulei. Mas isso aqui é perigoso, é muito difícil. Ele falou, eu não sabia. Eu achava que era impossível. Ele falou, eu não sabia que era impossível. Ninguém me falou. Os soldados ficaram lá, ouvindo Golias zombar deles por 40 dias. Todos os dias, algumas vezes ao dia. Aquilo foi entrando, foi condicionando a mente dele a acreditar que era impossível vencê-los. O soldado colocou um paradigma. Para você vencer, você tem que ser um guerreiro armado que nem eu, uma espada forte que nem a minha, talvez na minha altura, para a gente poder, assim, ter uma luta que vale a pena. O que nunca falaram é o seguinte, falou, olha, se você atirar uma pedra no meio da fuça do indivíduo, você consegue. Ninguém explicou isso, ninguém pensou em possibilidades. Isso condicionou a mente deles a acreditar que seria impossível vencê-los. Davi não, porque Davi não deu ouvidos ao Golias. Inclusive, quando Golias estava lá, tem um homem aí, ande chamar. Davi já virou para o lado e falou, escuta, o que o rei vai dar para quem for? Ele não prestou atenção no que o cara estava falando. Interessante que os homens falavam, quem é esse gigante? Davi falava, quem é esse incircunciso? Quem é esse camaradinha que não tem experiência com Deus, não tem aliança com Deus? Como é que vocês admitem um negócio desse? Todos os dias eles eram zoados e acabaram acreditando no que disseram para eles. Tem uma oração de Jesus, que você conhece muito bem, conhecida como oração do Pai Nosso. Um trecho dela, que talvez você já recitou de cor tantas vezes, Mateus 6, versículo 13, o texto diz assim, livra-nos do mal. A tática do mal está em condicionar nossa mente. Fazer-nos pensar que nós temos que aceitar todas as derrotas como sendo parte da vida. Uma batalha, ela pode ser perdida dias antes de ser disputada. Cá entre nós, aquela batalha estava perdida. Os caras acreditaram, estava perdida já. Israel já estava derrotado.
Quando nós admitimos a derrota por acharmos que o inimigo que nós temos que enfrentar é um gigante muito maior do que nós, já perdemos. Livra-nos do mal. Vou falar isso em forma de pergunta para nós. O que tem tentado condicionar a sua mente? O que tem feito a sua mente trabalhar como se fosse uma engrenagem que não dá para sair dela? Isso chama-se paradigma. Só tem aquele jeito de pensar. É a sua história. É a história dos seus pais. Eu quero convidar você a uma experiência diferente. A uma experiência de se juntar comigo numa santa rebeldia. Eu era adulto já quando eu descobri que eu sou rebelde. Aliás, já era pastor de vocês aqui há uns 2 anos atrás, isso ou 3 no máximo. Um dia eu estava fazendo uma análise minha mesmo, descobri que você é um rebelde, Anésio. Você é rebelde. O caso é que eu rebelei para o lado certo. É isso. O seu futuro, ele está nas suas mãos. É bonito a gente falar, não, seu futuro está nas mãos de Deus. Espera um pouquinho. Não, Deus entregou na tua. Deus confia em você. Tanto que Ele fala, o que você planta, você colhe. O que você quer no seu futuro? Planta hoje. O que você quer lá adiante? Planta agora. É aí que eu falo de rebelar-se, de buscar outros paradigmas, outras formas de ser na vida. Na minha adolescência, eu tocava numa banda de rock, é um barato, né? Roqueiro, tudo mais, aqueles meus amigos roqueiros, todos puxavam uma maconha. Eu falei, não vou. Mas por que você não quer? Você tem medo? Não, eu sou rebelde, todo mundo faz, eu não quero fazer. Vou me rebelar para o lado certo. É fácil, analisa o futuro do maconheiro e analisa o futuro do cara que não é. Eu analisei, eu falei, eu quero outro caminho. É isso. Eu olhava a nossa vida financeira em casa e tudo apertado, tudo ruim, tudo mais. Eu tinha um tio que era assim para mim um modelo de profissional. Modelo de profissional é modelo de nome. Que nome lindo. Olha, eu gostaria que meu nome fosse dele, Anésio Rodrigues. Lindo. E esse meu tio era um profissional muito bem sucedido, o mais bem sucedido da nossa família ali. Eu olhava para ele e falava, quando eu crescer eu quero ser assim. Eu perguntava ao meu tio, o que é que ele tem que fazer? Vai trabalhar. Vai trabalhar. A vida se vende como trabalho. Ele entrou como faxineiro no banco e ele era gerente do banco. Então ele cresceu trabalhando. A questão dele é trabalho. Eu vou trabalhar. Eu tinha 11 anos de idade. O que dá para fazer com 11 anos de idade? Vai ser engraxate, vai cuidar de vender revista, vai vender ferro velho na rua. O que dá para trabalhar é trabalhar. Quero trabalhar. Aos 14, mal completei os 14, queria carteira profissional, queria procurar um emprego, sair, trabalhar, porque era o que eu queria. Eu quero trabalhar, quero crescer. Me ensinaram isso. O que é que tem condicionado a sua vida? Seja rebelde contra aquilo. Para com esse complexo de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, e você sempre assim. Para! Morava lá perto da favela, não tinha dinheiro para nada, não tinha às vezes comida para ter 2 alimentações no dia. Eu falei, eu não vou ser assim pro resto da minha vida. Isso tem que mudar, isso depende de mim. Ah, Deus proverá? Sim, Deus vai prover, vai me dar saúde, vai me dar vergonha na cara, vai me fazer acordar cedo, vai me fazer eu sair para procurar alguma coisa, fazer alguma coisa. É isso que Deus faz. Então, Deus entregou esse futuro nas nossas mãos, dizendo, vai plantar que você vai colher. Quer aprender? Vai crescer. Vai aprender. Se tem uma coisa que eu não admitia, era saber só o que me ensinava na escola, eu quero saber mais. O cara que está lá na frente está ensinando que ele sabe mais do que eu. Como é que eu faço para saber que ele sabe? Então, um dos meus desafios era querer ler o livro que meu professor lia para me ensinar. Que é dado o livro do professor e do aluno. Se eu tinha uma curiosidade, era aqueles que vinham assim, livro do professor, livro do aluno. Eu ficava assim, do professor. Ah, mas aqui tem as respostas. Mas é a resposta que eu quero. É isso mesmo que eu quero. Eu quero saber. Eu quero aprender.
Cheguei a vender ferro velho na rua para juntar dinheiro para poder ir na Biblioteca Municipal de São Paulo, com pão com mortadela que minha mãe fez para mim, para poder passar o dia lá estudando. Quer aprender, vá atrás, meu irmão. Quer aprender alguma coisa, faz. Eu me lembro que o mercado de trabalho estava mudando no Brasil, e começou-se aquela questão. Quer ser um bom profissional? Aprenda uma nova língua. E ela tinha dinheiro para isso? Vamos embora. Minha irmã pegava, trazia para casa uns papeizinhos que se distribuía lá na Avenida Paulista, daquelas escolas Fisk, que tinha letra de música. Ela ficava lá do lado do rádio, Rádio Excelsior FM. Ficava ouvindo as músicas e cantava junto, tentava entender, falar a pronúncia daqueles negócios. Aí eu juntei um dinheirinho, comprei um dicionário pequenininho assim, pegava as palavras e ia vendo. Com o tempo, descobri um cara que me deu uma dica, falou, olha, compra uns livrinhos assim da Longman, que você ajuda na leitura. Pegava aquele livro, tudo em inglês. Imagina, eu no ônibus, indo trabalhar de manhã, abria um livro em inglês, assim, a pessoa do meu lado olhava, eu estava entendendo nada. Só olhando assim, ó. Lia que era uma beleza, não entendia nada. Porque um amigo meu que falava inglês falou, você tem que se familiarizar. Estou me familiarizando. Ficava sabendo que tinha um lugar ali no centro de São Paulo, onde, perto da rua 24 de Maio, uma outra rua que abriu aqueles lugares ali, bem no centro de São Paulo, onde os norte-americanos que vinham aqui para São Paulo, era ponto de turista, que iam comprar umas pedras bonitas, que são as pedras brasileiras. Sempre tinha gringo por ali. O que eu fazia? Eu já trabalhava nesse tempo, tinha uns 14 para 15 anos de idade, 14 anos talvez. Vinha do trabalho, passava lá, só para ver se vinha um gringo. Bem vestidinho, estava vindo do trabalho, né? Para não parecer que estava roubando nem nada, né? Bem vestidinho. Estava lá o gringo, eu olhava para ele. Hello! The book is on the table. Né? Qualquer coisa. Tentava falar lá. E vai aprender. Vai aprender. De 16 para 17 anos de idade, eu já estava trabalhando como intérprete. Vai aprender, querido. Você quer alguma coisa, vai para cima. Alguém diz o seguinte, você nunca vai sair da miséria. Rebele-se. Ah, é a crise. Não se acomode. Momentos de crise são momentos de oportunidade. Momento de crise é momento de mudança de paradigma. Eu estou te perguntando, o que o seu gigante está gritando para você? O que teu gigante está gritando? O que você não pode? Tem gente que fala o seguinte, não, casamento é furada. Não dá para casar e ser feliz. Rebele-se. Ame sua esposa, ame seus filhos, crie um ambiente gostoso dentro de casa, cuide da sua casa, seja uma casa gostosa. É você quem dá o tom no seu lar. Ponto. Ah, você é viúva separada e a vida agora vai ser sempre solitária. Vai viajar, vai fazer amigos, comer, rezar e amar, minha querida. Vai, sai, muda sua rotina. Ah, seu ministério está falido, rebele-se, Deus não desistiu de você. Eu dediquei minha vida ao ministério logo cedo, me tornei pastor aos 19 anos de idade, e eu estou falando para vocês porque para mim é uma comemoração. Mês que vem faço 30 anos de pastorado, estou assim, falando, uau, foi minha vida inteira dedicada a isso. Mas teve uma época na minha vida em que eu perdi tudo isso. Teve uma situação na minha vida, uma situação, coisas doutrinárias, e não cabe aqui falar nesse momento, mas teve uma situação em que nós éramos em 4 pastores, juntou os 3 e falaram, você está fora, pronto, estou fora. Acabou minha vida, acabou o que eu tinha investido em minha vida, acabou o que eu tinha me preparado para ser, acabou o meu sonho, acabou tudo. Alguém diria, você não vai ser pastor nunca, você não serve. Você começou uma obra, a obra faliu, né? Quem é você para isso? Meu irmão, rebele-se. Hoje um amigo muito querido, essa semana, um amigo muito querido, postou uma foto, o Aguinaldo aqui, uma foto exatamente do dia em que a gente andando de caiaque, depois teve um momento que eu fui sozinho, que Deus falou comigo sobre dar início nessa comunidade que você está hoje. Exatamente ali naquele lugar, naquele caiaque, naquele lugar. Deus falou comigo, o cara tem uma foto daquilo, eu nunca não lembrava dessa foto. Ali Deus falou comigo. O que eu tinha? Nada. O que eu era naquele momento? Nada.
Como eu trabalhava pela igreja, eu era o quê? Um desempregado, isso eu era. É isso que eu era. Estava fazendo serviços fora, prestando serviço, fazendo tudo que eu sabia fazer para sustentar minha família. Claro, não sou vagal. Mas esse é um momento em que eu resolvi me rebelar. Eu não admito. Eu vou ser aquilo que Deus me chamou na minha vida. Então, meu irmão, sua carreira está falida, rebele-se e recomece, porque o mercado de trabalho está precisando de gente experiente, centrada, que está disposta a ser um bom profissional, alguém que vai fazer diferença no mercado. Em outras palavras, rebele-se contra o mal, rebele-se contra o medo, rebele-se contra o condicionamento. Esse texto de Mateus que nós lemos, podia muito bem ser lido assim, Mateus 6,13. Não nos deixe, sabe, não nos deixe cair em tentação, não nos deixe cair, falhar, desanimar no momento de provação, no momento da prova. Mas livra-nos do mal. Me impede de eu ter a minha mente condicionada na hora que a prova vier. Senhor, na hora que a prova vier, não me deixe cair. É isso que o texto está dizendo. Na hora do teste, eu vou passar. Na hora do vamos ver, eu não vou sentir medo. Na hora que aparecer o gigante, eu vou enfrentar em nome do Senhor. É isso que diz o texto. Na hora da prova, eu não quero cair. Amém. Terceiro, uma pessoa que derrota gigantes é alguém que aceita novos desafios. Uma pessoa que derrota gigantes é alguém que aceita desafios. Como nós já vimos aqui, uma pessoa que derrota gigantes, ela não se entregou para as derrotas da vida. Ela não leva a vida pelos que os outros acham dela. Esse foi assim com Davi. Tentaram botar na cabeça dele que ele era fraquinho, que ele não servia, que ele era muito menino, que ele era muito novo. Ele não aceitou. Quem vence gigantes, ele tem uma expectativa de que algo bom pode acontecer na vida, por isso ele levanta cedo, ele ora, ele se prepara para o dia. E aqui nós estamos vendo quem derrota gigantes é alguém que aceita novos desafios, porque quem não aceita desafio perde a batalha. Fica lá tremendo de medo, igual os outros soldados que eram lá de Israel. Meu conselho para você, não tenha medo do novo. Oportunidades são chances que trazem consigo os seus próprios medos. Como eu já te disse, você pode sentir medo, mas não ter medo, é diferente. O corajoso, ele vai adiante apesar do medo, porque ele sente medo. O corajoso sente medo. O destemido, não é que ele não sente medo, é que ele não tem medo, ele não guarda o medo com ele. Quantas coisas você já perdeu na sua vida por causa de medo de desafio, medo de mudança? Aquela velha coisa, assim está bom. Do jeito que está bom. Então, alguns medos para a gente vencer. Vamos lá, um deles, não tenha medo do fracasso. Mas e se eu der com a cara no chão? Levanta e sai de cara amassada, meu querido. Caminho do sucesso também é através do fracasso. Tem muitos fracassos no caminho do sucesso. Um monte de gente deu errado na vida, no que tentou. Pega no campo político, você vai ver gente que foram bons políticos no mundo afora e que perderam diversas eleições. Eu não lembro se 17 ou 18 eleições que ele perdeu e ganhou uma, e se tornou o melhor presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln. O que dizer de gente como o Steve Jobs, que criou uma empresa fantástica, só que a própria empresa se juntou e mandou ele embora. Foi desempregado pela própria empresa que criou. Foi lá, criou uma outra, vendeu, cresceu, juntou mais dinheiro, tinha mais dinheiro que a própria empresa dele. Ele, pessoa física, tinha mais dinheiro que a empresa dele. Cresceu, foi lá e pegou tudo de volta. E se tornou o ícone dentro da criatividade no mundo da tecnologia. Não tem medo de fracasso faz parte da vida. Minha vida já fracassou algumas vezes, mas não desistiu, é isso. Quantas vezes, talvez você pergunte, quantas vezes eu ainda preciso errar na vida? Depende de quão duro você é. Porque uma hora tem que quebrar. Porque Deus só usa a gente quebrantada. Deus só usa a gente humilde. Deus só usa a gente que sabe que precisa do Senhor na sua vida. Enquanto a gente está altivo, narizinho empinado, não resolve nada não. Então, às vezes, a gente passa por algumas situações assim, porque esses erros amolecem o coração da gente e nos ensina grandes lições. Então, não tenha medo. Não tenha medo do desconhecido.
Porque isso impede muitas pessoas de se tornar o que Deus quer que eles sejam. Tem gente que fala assim, não, eu detesto meu trabalho, mas pelo menos é seguro. Eu entendo nesse momento de crise que a gente não pode ficar brincando muito de pular de um trabalho para outro, mas cá entre nós, você vai virar o quê? Patrimônio da empresa, é isso? Vamos colocar aquele adesivozinho, você assim, né? De patrimônio da empresa, um númerozinho. Tem que crescer, meu querido. Tem que crescer na vida. Tem que experimentar situações novas, experimentar as mudanças. Se a gente mandar embora, vai para um melhor. Ah, mas o mercado está ruim. Está ruim para todo mundo. Reinvente-se. Reinvente-se. Essa é a razão pela qual Deus nos chama para algo novo. Porque para vencer, você vai ter que confiar mais em Deus. São exercícios de fé que levam você a crescer mais. Quando Jesus ele estava andando sobre as águas, ele chamou Pedro para ir com ele. E quando Pedro falou, se é o Senhor, manda eu ir ter com o Senhor. Falou, vem. Quem teve que dar o primeiro passo foi Pedro. Pedro não veio levitando sobre as águas. Jesus não chegou assim e falou, venha. Não fez nada disso. Falou, vem. O Pedrão foi ter que sair e pisar lá na água. Se ele não desse o primeiro passo, nunca teria andado sobre as águas. Pedro deu o primeiro passo. Falou, mas ele afundou mais adiante. Quando ele fez o quê? Olhou a força do vento, o ímpeto do mar, quando a circunstância falou mais alto do que a fé dele, aí começou a afundar. Jesus faz o quê? Levanta o indivíduo, um homem em cima da água, dando a mão para o outro que está afundando. É estranho isso. Levantou. Como é que voltaram para o barco? Voltou andando. Você acha que Jesus carregou o Pedro no colo? Então, mas como que ele conseguiu isso? Porque deu o primeiro passo. Tem determinadas coisas que nós precisamos dar esse passo, sem medo. Não tenha medo do ridículo, porque você ouve muita coisa. Tem muito gigantezinho, entendeu? Aqui no teu ouvido o tempo todo. Quem você pensa que é para ter um sonho como esse? Nunca te disseram isso? Nunca chegaram para você e falaram o seguinte, é muita areia para o teu caminhãozinho. Já te falaram isso? Primeira pessoa que eu falei que estava gostando da Magda me falou isso. Foi a primeira frase que eu vi. Primeira frase que eu vi. O que estão perguntando para você? Que é isso? Você já viu de onde você veio? Ou como disseram para Davi, você é só um menino. Assim como Davi, você já ouviu muita coisa assim também. Tem gente negativa que simplesmente desencorajam a vida da gente. Note a palavra desencorajam. Eles tiram a coragem da gente. Aquela coragem que Deus colocou no teu coração, tira. Semana passada eu falei, olha bem com quem você anda. Você é uma média das 5 pessoas que você mais dá ouvidos, que você mais convive. É uma média. Você só anda com gente que te joga lá para baixo, dá nisso. Quem que você está dando? Eu estou falando de gente que você está dando ouvido, não gente que você está ajudando. Você pode ajudar quem está lá embaixo. Eu estou dizendo gente que você está dando ouvidos para a sua vida. Quem você está dando ouvido? O que você anda ouvindo? O que você anda abrindo o seu coração e seus ouvidos para receber? Para de ter medo do ridículo. Alguns amigos de um cara chegaram para ele e falaram, nós vamos te levar para Jesus. Ele falou, eu sou paralítico, nós vamos te levar na cama. Pegaram a maca e levaram o cara na maca até Jesus. Quando chegaram lá, não dava para entrar na reunião, todo lotado. Os caras chegaram, moço, dá licença, estou com paralítico. Chega mais cedo. Aqui não dá não. Não, mas eu quero entrar porque eu estou com um enfermo. Não, eu também estou aqui porque eu quero assistir lá. Não vem não, se quiser chegar, chega cedo. Aí os camaradas fazem o seguinte, sobe no telhado, abre o telhado, desce uma maca. Imagina o mico que esse cara pagou. Medo do ridículo teria impedido ele da cura. Então, querido, não tenha medo disso. Porque às vezes a gente tem que enfrentar algumas situações que não são muito populares. Mas é a vontade de Deus para a nossa vida. Não tenha medo do impossível. Tentaram fazer isso com Davi, mas ele não foi na deles. Dizia, é impossível. Mas depois que você passa a situação e você vence, aí você descobre
que aquilo não era impossível. Nós é que não sabíamos que era possível. A questão de Davi não era dificuldade. A questão de Davi é o seguinte: Deus está nisso ou não está? Quando ele viu o cara amaldiçoando pelos deuses dele e tudo mais, Davi falou: esse assunto é de Deus, então eu venci já. Esse assunto é de Deus. Eu vou terminar te explicando algumas coisas de como a gente sabe quando Deus está nos... Queria convidar vocês a ficarem em pé todos, por favor. Mas me acompanhem, são textos um atrás do outro. Acompanhem nas telas comigo. Os textos falam por si só. Deixa eu te falar uma frase antes. Como é que você sabe que Deus está te guiando? Não vai sair por aí fazendo besteira. Você precisa de uma palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não é positivismo, é direção de Deus. Mas como é que eu posso saber que Deus está me guiando? Tem uma direção aqui. Colossenses, aliás, 1 Pedro 3,11. Busque a paz e siga a paz. Lembra aquela brincadeirinha que de cabra cega amarrava uma venda nos olhos e alguém ia dizendo que estava quente ou frio? Às vezes era de pegar uma pessoa, às vezes era brincadeirinha de quente ou frio, não é? Então, você está indo assim, de olhos vendados, alguém está, não, está frio. Você já sabe que ali não é. Aí a pessoa fala, não, está quente, está esquentando. Você fala, eu estou indo na direção certa. Você sente paz. Perdeu a paz? Para, está frio, está frio. Tem paz? Vai. É uma loucura? Vai. Mas tem um mar na frente? Vai. Moisés foi assim, Deus, Senhor, paz, vai para o deserto, estou indo para o deserto. Chega lá, fica sabendo, carros de farol estão vindo atrás para matar todo mundo. Mas nós estamos indo, Deus está falando, vamos. Aí chegaram, era o mar. Aí ele vai orar para Deus. Olha o que Deus responde para ele. O que você está me orando para mim? Fala para o povo marchar. Aí Moisés pensa assim, peraí, aqui tem montanha, ali tem montanha. Ali atrás tem um exército vindo para matar todo mundo. Aqui tem o mar. Deus não é nade. Não, é marche. Mas o mar vai abrir. Ele fala, onde é que está isso na Bíblia? Na Bíblia de Moisés não tinha que o mar ia abrir. Não existia nenhuma história de alguém que abriu o mar. Querido, busca a paz e siga. Colossenses 3,15. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. Perdeu a paz? Cartão vermelho, para. Cai fora. Tem paz? Continua. 2 Tessalonicenses 3,16. O próprio Senhor da paz. Aqui é uma bênção, né? Então me permita ler isso para vocês. Assim como Paulo, apóstolo, abençoou os irmãos de Tessalônica, me permita, um irmão em Cristo, abençoar vocês com essa palavra. O próprio Senhor da paz lhes dê a paz em todo tempo, de todas as formas. O Senhor seja com todos vocês. Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Eu gosto dessa expressão, paz que excede todo entendimento, paz que às vezes não tem lógica. No domingo passado, apresentamos para vocês aqui uma criança, que numa das reuniões do nosso coral do ano passado, a mãe saiu do hospital e correu aqui só para nos contar da tragédia. Sua filhinha, bebê de colo ainda, caiu do 2º andar, fraturou-se, crânio, tudo, e os médicos, obviamente, disseram, não tem mais jeito. Quando essa mãe ouviu essa expressão, não tem mais jeito, ela correu para cá. Ela veio para cá. Era o horário do culto, ela chegou no horário do culto. Oramos com ela. Uma das coisas dessa mãe é que ela dizia o seguinte, estou desesperada como mãe, mas estou em paz com Deus.
Domingo passado, trouxemos a criança aqui, está boa e completa saúde. Ah, está aqui. Você está aqui de novo. Aqui, ó. Está aqui, ó. Está aqui. A Alice está nanando, tá? Estou brincando. Um irmão na nossa comunidade, nós oramos por ele aqui domingo passado. Nós temos um casal na nossa comunidade, antigos aqui na Cari, André e Silvana. O André que deu aula para nós aqui de empreendedorismo, um profissional fantástico. O filho dele, o Gabriel, desde bebezinho que frequenta a nossa comunidade. Sofreu um acidente, fraturou o crânio e estourou toda aqui a cabeça aqui atrás. O médico disse para os pais: lamento, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Está em coma e não tem reação nenhuma. Os médicos estavam dizendo: esse é o fim. Isso foi na outra semana. Eu não avisei a igreja porque eu não tinha falado com o casal. Passou-se aquela semana, nós oramos, buscamos o Senhor, os pastores estão juntos, os irmãos se fortaleceram. Domingo passado oramos aqui como igreja. Ontem à noite, eu liguei para o André, e o André falou assim: posso colocar você aqui no Viva Voz? Eu falei: pode. E aí eu vejo assim: e aí, tio? O Gabriel. Eu me emocionei, que eu fui correndo a minha esposa, falei: olha quem está falando aqui, querida, olha só quem está falando. A máquina não conseguia falar. Choramos juntos ali com eles. Hoje, ele está indo para casa. Hoje, agora. Deus é bom. O tratamento continua, a situação é difícil, tem que colocar placas aqui e tudo mais, é difícil. Tem um irmão aqui na comunidade, ele está aqui, eu sei que eu vi você, mas já perdi você de vista. Quando ele veio aqui num culto, eu falei: meu Deus, falta metade da cabeça do rapaz. Olha ele ali, olha ele ali. Né? Uma moto em alta velocidade bateu contra um caminhão. Assim, desculpa falar dessa maneira, mas quando fui orar por ele, eu vi assim, ele não tinha metade da cabeça aqui. Eu falei: não vou botar a mão nisso, não, botei no ombro. Está aí, ó. Deus faz algumas coisas. Alguém diria o seguinte: é impossível. Falaram assim: não, tem só alguns % de chance de vida. Meu irmão, com Deus você pode ter 0,5% de chance. Com Deus é sempre a maioria. Então, meu recado para você que tem enfrentado gigantes na sua vida, que estão zombando com você, meu recado para você é o seguinte: como Davi, seja cheio do Espírito do Senhor, ore pelas manhãs, vá para o campo de batalha, diga para aquele gigante: pode vir, você vem contra mim com espadas e lanças, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia, aleluia, é isso, glória a Deus, glória a Deus. Vamos orar juntos, vamos orar juntos. Senhor, cada irmão, cada irmã que entrou aqui hoje tem enfrentado gigantes em sua vida. Cada irmão, cada irmã que já foram amedrontados por tantas notícias de que não pode, que não vai dar certo, de que o filho não tem jeito, de que aquela cura nunca vai acontecer, de que a situação financeira está de mal a pior, de que a sua saúde não está boa, de que o seu ministério acabou, de que a sua vida profissional, a carreira não tem mais jeito, seja qual for a mentira, o medo, essa palavra que tem vindo contra esses meus irmãos, eu te digo, Senhor, eu te peço, não nos deixe cair nesse momento de tentação, livra-nos do mal, nós estamos com o Senhor.
Ó Deus, eu oro nesse momento que o Senhor encha de fé o coração dos meus irmãos, para que encarem esse seu gigante e lance contra ele a pedra da palavra de Deus, se firmando na tua palavra, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor leve cada um dos meus irmãos a experimentar a tua paz e a segurança de terem um Deus como o Senhor junto, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos celebrar nosso Deus, Ele é bom.